Bom dia. Continuando a matéria, vamos estudar agora o ciclo de calor. Mas antes, vamos lembrar de algumas matérias que foram dadas semana passada, como, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que da fonte quente vai vir calor, como, por exemplo, da queima de um combustível. A máquina térmica que receber esta quantidade de calor que veio da fonte quente, deve realizar trabalho. Mas nem tudo vira trabalho. Uma parte desse calor, a que não virou trabalho, é jogada fora, jogada na fonte fria, que no caso é a atmosfera. A atmosfera passa a ser a fonte fria do motor, já que onde queima a gasolina dentro do motor é a fonte quente. Então, o que significa o rendimento? O rendimento é saber quanto disso aqui virou isso aqui. O quê? O calor fornecido pela queima do combustível não realiza trabalho e parte é jogada fora. Se nós compararmos quanto disso aqui veio daqui, nós vamos saber o rendimento da máquina. E o rendimento da máquina vai de 0 a 100%, mas não chega a 100%. O que significaria 0%? É que tudo foi transformado em desperdício, nada em trabalho. E o que seria 100%? Se tudo fosse transformado em trabalho, nada de desperdício. Mas é isso que eu quero mostrar. Isso não vai acontecer. É impossível transformar todo o calor recebido em trabalho. E quem descobriu isso foi Carnot. Agora vamos entender isso aqui. Se você faz a razão entre a quantidade de trabalho que veio de Q1 da fonte quente, esse resultado, como eu disse, pode variar entre 0 e 1, certo? Representando o percentual de rendimento. Agora, olha só, o que vem a ser o trabalho? Passa o Q2 para lá. O trabalho é a diferença entre o calor que veio da fonte quente e o calor que foi jogado fora da fonte fria. A diferença dos dois é o que a máquina transforma em trabalho. Agora vamos pegar isso aqui e colocar aqui. Vai ficar desse jeito. Agora eu posso separar essas frações, separando-as desse jeito aqui, Q1 sobre Q1, que simplificando vai dar 1, e aqui fica o quê? Q2 sobre Q1, que vai dar isso. Portanto, até aqui eu havia mostrado semana passada. Qual foi a grande descoberta do calor? Ele descobriu que a razão das quantidades de calor que são trocadas na fonte quente e na fonte fria está na mesma razão da temperatura das duas fontes. Como que ele descobriu isso? Obtendo um gráfico onde a área é máxima. Um gráfico de um motor de 4 etapas, onde você consegue aqui a área máxima possível. E como é que ele fez isso? Pegando o gráfico do Otto, do ciclo de Otto, e inclinando para a esquerda, para tentar aumentar a área. Aumentar a área significa aumentar o quê? Trabalho. E aumentar o trabalho significa aumentar o rendimento. Mesmo que esse rendimento nunca chegue a 100%, porque eu vou explicar o porquê, inclinando o gráfico desse jeito, ele conseguiu obter as razões para que o gráfico atingisse a sua área máxima, ou seja, trabalho máximo e rendimento máximo. Só que o que ele descobriu? Que para essa área ser máxima, o gráfico tem que estar em 4 etapas, onde 2 delas são isotérmicas, ou seja, daqui para cá ele segue uma linha isotérmica e daqui para cá também, e 2 etapas têm que ser adiabáticas. Adiabática é quando o calor não é trocado, não entra e não sai calor. E 2 etapas teriam que fazer o caminho da transformação adiabática. Com esse gráfico aqui, o que ele conseguiu? A maior área possível e, consequentemente, o maior rendimento possível. Só que o que ele descobriu também é que a quantidade de calor que é trocada aqui, calor que vem da fonte quente, calor que é jogado fora na fonte fria, é proporcional a essas 2 temperaturas. Porque essa temperatura aqui é a temperatura T1 da fonte quente e essa temperatura aqui é a temperatura T2 da fonte fria. Então, essa descoberta dele veio daqui. Porque as quantidades de calor que são trocadas nas etapas isotérmicas são proporcionais às temperaturas das 2 etapas. Lembrando que nas adiabáticas não tem troca de calor. Agora vamos pegar isso aqui e substituir aqui. Chega-se a essa equação. Por que isso aqui representa o rendimento máximo? Porque quem limita o rendimento, nós vamos descobrir agora que são as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. E por que não se chega ao máximo? Por que é impossível chegar ao 100%, já que o 100% é máximo? E aí vocês vão entender que essa palavra máxima aqui significa outra coisa. É o máximo que o motor pode render, mas não é 100%. Agora vamos pensar, por que não chega a 100%? Por quê? Para chegar a 100%, como eu falei, o rendimento tinha que dar 1. Para ele dar 1, isso aqui tem que dar 0. Olha só, se você pensar, o que é 1 aqui? O que significa rendimento igual a 1?
significa que trabalho é igual que 1. Se trabalho for igual que 1, rendimento máximo de 100% daria resultado igual a 1. Para isso aqui dar 1, isso aqui tem que dar 0. Para isso aqui dar 0, esse T2 tem que ser 0. 0 Kelvin. Ou seja, a temperatura da fonte fria, que é o ambiente, teria que estar em 0 Kelvin. Algum lugar do universo existe isso? Em lugar nenhum tem temperatura de 0 Kelvin, nem no espaço fora da Terra. Porque onde tiver um átomo que receba luz solar, ele vai vibrar e a temperatura não é mais de 0 Kelvin. Então o que nós temos? É praticamente impossível isso aqui zerar e é praticamente impossível isso aqui dar somente 1. Ou seja, graças a essa condição, é impossível que o rendimento da máquina térmica chegue a 100%. Mas chega ao seu máximo. E o que é seu máximo? É atingir o intervalo que a temperatura deixa. Ou seja, as temperaturas de uma fonte quente e de uma fonte fria é que limitam o rendimento de uma máquina. Agora, por exemplo, imagine que a temperatura da fonte quente fosse igual à da fonte fria. Isso aqui daria 1. E o menos 1 daria 0. Ou seja, se a fonte quente e a fonte fria tiverem a mesma temperatura, a máquina não rende nada. Ou seja, ela não está fazendo trabalho. Porque essas duas linhas devem se igualar. E também, como eu disse, do mesmo jeito que o rendimento não vai dar 0, também não vai dar 100%. E sobre esse motor, sobre esse gráfico. Esse gráfico representa um motor hipotético. Ou seja, um motor que há 200 anos os físicos e os engenheiros tentam e não conseguem atingir. Por quê? Porque na prática, como eu disse, nunca vai chegar ao máximo de 100%. E isso aqui é uma hipótese, mas até agora ninguém conseguiu torná-la real.